Depois do sucesso da lista de natureza e muita gente que já leu grande parte daquela lista me agradecendo, resolvi fazer uma lista também para humanas. Então eu separei 8 livros para vocês, 2 de história geral, 2 de filosofia, 2 de história do Brasil e 2 de sociologia/geopolítica. E essa lista é muito importante por 3 motivos. Primeiro, que você tem que ler muita coisa até o Enem para melhorar sua interpretação. Você não vai bem no primeiro dia do Enem se você não interpretar bem. Então é legal, além do seu cronograma, você ter uma agenda de leitura diária, sei lá, 30 minutos depois do almoço. Além disso, uma coisa que eu sempre falo nas minhas dicas avançadas é que para você aprender mais e reter mais informação, é legal você tentar ver os mesmos assuntos por vários ângulos diferentes, por várias perspectivas. Isso faz com que você aprenda melhor, aprenda numa visão mais holística, com interdisciplinaridade, e ainda faz com que você fique mais preparado para a prova, porque é comum pegarem os mesmos assuntos e colocarem num contexto diferente. Se você já leu sobre esse assunto em vários contextos, você não vai ser pego despreparado. E o último motivo é o que eu falei no vídeo anterior do canal de produtividade, que se você souber responder 2 perguntas em muitos detalhes, você já vai estar super preparado para o Enem. A primeira pergunta tem a ver com natureza e como você vai de átomos até as primeiras vidas de Homo sapiens. E a segunda pergunta, que é a que a gente vai tentar responder com os livros de hoje, é como é que você faz para sair dos primeiros grupos de Homo sapiens, na primeira organização dos seres humanos, para chegar nas sociedades contemporâneas com todos os problemas atuais. Então essa lista de hoje vai fazer basicamente isso. Você vai tentar ver a história da humanidade por vários ângulos diferentes. Dos 8 livros, 7 eu li antes da minha preparação para o Enem e me ajudaram muito na prova, e o 8º livro eu li depois, mas por um acaso é o que eu acho o melhor deles. Fora isso, é importante que você fique ciente que tem 2 aspectos da prova de humanas que eu não vou estar colocando nesse vídeo. Um deles é de geografia física, que cai muito menos no Enem do que geografia humana, e é melhor que você estude por resumos, por livros acadêmicos. E o segundo aspecto é relacionado a questões sociais, que também cai muito em linguagens, então eu vou deixar para falar disso mais no vídeo de recomendação de linguagens. Se vocês querem que eu faça esse vídeo também, recomendando o livro de linguagens, deixa um comentário aí que eu tento fazer, mas eu vou falar de racismo, preconceito, violência contra a mulher, mas quando eu for recomendar livros de linguagens, que é um assunto que cai demais também na prova de linguagens. Então acho que esses são os pontos de atenção. A gente já pode ir para a lista de livros. Eu vou colocar também na descrição os links para você procurar cada um deles. Eu vou falar o que eu acho que é ponto positivo e negativo de cada um deles. Eu coloquei numa ordem que eu acho que faz um pouco mais sentido para você ir crescendo durante o seu processo, sendo os livros mais fáceis um pouco mais no começo, os mais difíceis no final. Então o primeiro livro é esse aqui. É uma breve história do mundo. Ele é um livro que é fácil de ser lido e é muito legal. Ele acho que é um ótimo livro para ser como uma espécie de introdução, porque depois que você lê ele, você meio que já tem um esqueleto completo na sua cabeça da história do mundo. Então todos os outros livros ficam mais fáceis de serem lidos e você vai encaixando as coisas que você aprende nesse esqueleto. Então eu acho que é um livro que vale a pena para quem tem dificuldade em humanas, para quem sabe pouco de humanas. E ele é um livro divertido e você vai treinar a leitura quando vê ele. E aí talvez o único lado negativo é que ele é um livro bem simples, então você não vai aprofundar em nenhum aspecto, ele é para te dar uma visão geral mesmo, e a leitura é fácil, não é tão desafiadora. O ideal é você começar a ler coisas cada vez mais desafiadoras para ficar bom em interpretação. Mas para começar, esse livro é ótimo. A minha segunda recomendação é esse livro aqui, Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. Esse livro você tem que tomar cuidado, porque tem 2 volumes, e o primeiro é o mais importante, é esse aqui. O primeiro vai falar de filosofia, o segundo de mitologia. O segundo também é bom, mas não te ajuda muito no Enem. Ajuda talvez a você ter mais exemplos para redação. Mas para filosofia, esse é o livro. Ele é de um autor que já caiu em vários vestibulares, já caiu no Enem, inclusive. E esse é o meu livro preferido de todos eles, porque ele te dá uma visão geral da filosofia e como a filosofia foi, como ela surgiu e como ela foi mudando ao longo dos tempos. Então você vai ter uma parte do livro que é sobre a filosofia na Grécia, como ela surgiu. Depois você vai ter uma parte na época da Revolução Científica, aí vai ter Descartes, depois Kant, e aí você vai ter Nietzsche, que vai destruir várias ideias anteriores. Então esse é um ótimo livro para quem não sabe nada de filosofia ou quem não consegue organizar a filosofia na linha do tempo. Eu adoro esse livro, ele é fácil de ler e ele te ensina muita coisa diferente. Ele não vai entrar em muitos detalhes,
para nenhum filósofo, mas para te dar uma visão geral, ele é perfeito. E aí a gente vai para a terceira recomendação, e esse é um livro um pouco mais batido, várias fontes vão te recomendar esse livro. Ele é o livro Sapiens. Ele também vai te contar a história da humanidade, mas vai colocar um pouquinho mais de um olhar sociológico, não muito, mas um pouco mais, para você ter uma ideia. Uma das principais teses do livro é se a gente melhorou, a humanidade melhorou ou não, desde os primórdios até hoje em dia. E aí ele argumenta que talvez não, depende muito do parâmetro que você for analisar. A expectativa de vida melhorou, mas tem que ver se a qualidade de vida melhorou. Então esse é um livro importante, legal, fácil de ser lido, também não aprofunda em nada, esse seria um defeito dele, mas é um ótimo livro para você também criar gosto por humanas, e você vai aprender um monte de coisa que pode cair na prova. E a gente vai para a minha quarta recomendação, que é o livro mais polêmico da lista, eu já vou explicar por quê. Ele é um livro que vai começar a fazer a ponte entre a história do mundo e a história do Brasil. O livro é esse aqui. Então é um livro As Veias Abertas da América Latina. Ele é um livro bem legal de ser lido, só que ele tem vários poréns. Então vamos lá, ele é um livro importante, ele já foi usado até em Harvard, então ele é um livro razoavelmente famoso, mas aí ele tem algumas polêmicas. Uma delas é que o autor já falou em algum momento que não queria ter escrito ele, porque ele tem um viés muito grande do oprimido. Então ele é um livro que quando você termina de ler, e até durante a leitura, você fica meio revoltado e com um senso de injustiça em relação à exploração durante a história dos países mais ricos em relação à América Latina. Mas, por outro lado, ele é um livro que tem um olhar muito vitimista da realidade, de que sempre quem está na América Latina é um pobre coitado e não tem protagonismo nenhum. Então ele é um livro polêmico, mas ele é um livro importante, porque já foi mencionado em vários lugares, já foi usado por várias faculdades, e ele é um livro bom, ele é um livro que você gosta de ler ele. Você só precisa ler com um olhar não muito emocionado, porque é um livro que tende a te deixar mais revoltado, mas nem tudo é como está no livro, tem um pouco de viés na minha opinião. Mas é isso, acho que vale a pena. Vamos para minha quinta recomendação, e aqui a gente já vai para a história do Brasil mesmo, que é esse aqui, que é Uma História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Boris Fausto é um historiador famoso, ele já foi referência para provas da FUVEST, por exemplo. Tem um documentário dele que você acha no YouTube que eu sempre menciono, que é em 3 horas você vê a história do Brasil inteira. Esse livro é mais ou menos o que tem no documentário, com um pouco mais de detalhes. Então ele é um livro bom para você aprender a história do Brasil rapidamente. Ele é um livro pequeno. O maior livro dessa lista é o Sapiens. Todos são pequenos e a maioria é bem legal de ler. Esse aqui, entre eles, é o que eu acho menos legal de ler. Também é uma leitura fácil, mas os anteriores tiveram uma preocupação maior. O autor teve uma preocupação maior em deixar o livro mais divertido quando você for ler. É um pouco mais fácil de ler. Esse é um pouco mais difícil, mas é um livro pequeno, com bastante conteúdo. E aí vamos para a sexta recomendação, é um livro de filosofia. Eu te falei que a segunda recomendação é o meu livro preferido, e ele te dá uma base geral sobre filosofia, te explica o que é filosofia e como ela surgiu. Esse sexto livro, ele aprofunda na filosofia, ele só tem um porém, que ele é bem mais caro que os outros. Mas o livro é esse aqui, que é Grandes Livros de Filosofia. Esse é o livro que é o mais preciso em termos de Enem que eu achei. Eu li ele antes da prova e por um acaso caiu 4 ou 5 questões no ano que eu fiz que tinha resposta nesse livro. Então esse livro ele vai pegar várias das principais obras da humanidade escritas por filósofos, pensadores, e vai analisar elas e te contar qual que é o ponto principal dessas obras. Ele analisa ao todo 27 obras, e essas obras, várias delas já caíram no Enem. Como eu falei, no meu ano caiu 4 ou 5, eu não lembro exatamente quanto. Então é um livro que ajuda muito na prova. É o mais preciso em termos de coisas que caem no Enem, mas infelizmente é caro. Ele já é um livro um pouco mais difícil de ser lido também, porque ele está falando de teorias filosóficas. Então não é tão simples quanto os 4 primeiros dessa lista. E aí vamos para minha sétima e oitava recomendação, que eu vou dar junto, porque os dois são meio parecidos, assim, e os dois tratam das últimas transformações da humanidade pós-Guerra Fria. Então vai falar muito de globalização, de tecnologia, e os livros são esses dois, Corrida para o Século XXI e Cultura Mundo. Então os dois tratam desse mesmo período, das transformações da humanidade mais recentes. Os dois são meio de geopolítica e sociologia. O Cultura Mundo eu acho que vai um pouco mais para sociologia, o Corrida para o Século XXI vai um pouco mais para geopolítica. Mas eles tratam do mesmo período e são similares.
Os dois são difíceis de serem lidos, apesar de serem curtos, então é uma leitura mais desafiadora, o que é bom para você melhorar a interpretação, mas eu deixaria eles por último na leitura, por serem um pouco mais difíceis, e também só escolheria um dos dois. Acho que ler os dois não faz tanto sentido. Dessa lista inteira que eu passei, eu tentei passar livros complementares. Com exceção desses dois últimos, que tratam da mesma parte da história, eu acho que só valeria a pena se ler os dois se você ficar muito interessado, e o primeiro livro e o terceiro, que é Uma Breve História do Mundo e Sapiens, também são similares. Mas fora isso, todos são complementares, todos ajudam no Enem bastante, todos vão treinar sua leitura, sendo que o meu preferido foi o segundo livro, que é o de Filosofia, Uma Visão Geral, e o que é mais preciso para o Enem é o outro de Filosofia, que vai pegar 27 obras da humanidade importantíssimas e analisar. Mas todos os outros vão te dar uma visão abrangente da história da humanidade, por ângulos diferentes, e a maioria deles é muito legal de ser lido. Tem alguns livros que eu não coloquei nessa lista, ou porque eu vou colocar em linguagens, ou porque não são tão abrangentes. Então, umas menções especiais aí, caso você queira procurar mais. Modernidade Líquida é um livro bem importante, mas é similar ao Cultura Mundo. Também tem A Sociedade do Espetáculo, que é um livro bem importante, mas não é tão abrangente quanto esses outros. Então, assim, teriam outras opções de leitura, mas eu queria deixar essa lista mais enxuta e mais divertida para você realmente ler e durante o processo ir melhorando a sua interpretação. Então acho que por hoje é isso. Vou deixar aqui no final o vídeo de recomendação de livros de natureza, que é para responder a primeira pergunta do vídeo anterior que eu te falei. E por hoje é isso. Obrigado!